capítulo 5, versículo 4 e 5. Aleluia, Deus. Aleluia. Primeira carta do livro de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Glorifico o nome do Senhor nessa noite, Deus. Com as palmas, súplicas, louvores, glórias, aleluias. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fé. Aonde está depositada a nossa fé? E qual é a maior vitória, como diz esse texto? Aquele que tem fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Jesus, Ele veio para que o mundo tivesse salvação. Ele veio a este mundo para me salvar, para salvar a você. O único propósito que Cristo veio à terra foi para nos salvar. Cristo não veio à terra para mostrar que Ele era Deus somente. Cristo não veio à terra para dizer que Ele era o Filho de Deus. Cristo não veio à terra para ter uma caminhada aqui e apenas morrer como homem. Ele teve um propósito. E o propósito foi que nós tivéssemos fé na salvação, na minha e na sua salvação. Ele teve uma caminhada durante os seus 33 anos aqui na terra, de lutas, de muitas vezes ver pessoas ali não crendo, de o julgando, de titulando ele, que ele era usado por demônio, pelo próprio Satanás, que ele não era o Messias que o povo estava aguardando vir, para que viesse assim reinar na terra, porque muitos achavam que o reino de Jesus, o reino do Messias, era aqui na terra. Mas nós, através da palavra de Deus, nós conseguimos entender que o reino não é aquele, o reino está guardado para todos nós lá nos céus. Amém? E o que é a fé? O que significa crer em Jesus? Como vencer as dificuldades através da nossa fé? Nós vivemos num mundo, irmão, com grandes tribulações, com grandes lutas, com grandes decepções. E está difícil a cada dia mais nós ter fé nas coisas. Está difícil cada vez mais nós ter fé na mudança deste mundo que nós vivemos. Tem mudança nas pessoas, tem mudança nas coisas que nós vimos aos nossos próprios olhos. Mas o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver, mas daquilo que nós cremos, que acreditamos que vai acontecer. Não importa o tempo, mas vai acontecer. Aleluia, Deus. Aleluia. E muitas pessoas muitas vezes depositam a fé em algo que nós conseguimos ali adquirir, que nós somos promovidos muitas vezes, e nós achamos que nós temos um alto poder em si mesmo, em nós mesmos, e nós acabamos e esquecemos que a nossa fé vem de Jesus. É Ele que conduz a minha vida, é Ele que conduz a sua vida, pela fé que nós temos nele. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, se você crer que a sua vida vai mudar, é você ter mais fé que vai mudar. É daquilo que você está esperando. Muitas vezes uma mudança pessoal em alguém que está ao seu lado, alguém da sua família, no seu trabalho,
no seu vizinho que te perturba. Muitas vezes você tem fé, mas a sua fé muitas vezes é pouca. E Deus está falando, nós devemos ter fé nas coisas que se esperam, na convicção dos fatos, na convicção daquilo que é verdadeiro, não é boato, é fato. Que Deus vai fazer. Se Deus prometeu que vai dar um filho, vai dar um filho. Se Deus disse que vai mudar um esposo, a esposa vai mudar. Eu creio em Deus. Se Deus está falando que você não vai morar de aluguel, vai ter uma casa própria, Deus vai realizar o teu sonho. Então é daquilo que eu espero, é daquilo que eu acredito que vai acontecer na minha vida e na sua vida. E a nossa fé tem que ser inabalável. Ela muitas vezes até oscila, fica um pouquinho, fica um pouco maior, fica um pouco menor, mas ela não pode acabar. Ela tem que permanecer ali, ó, como os montes de Sião, que se abalam, mas permanece para sempre. É assim a minha fé, é assim a sua fé. Ela pode abalar, mas ela tem que ser firme. Amém? A verdadeira fé tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro. E tudo ele disse na Sagrada Escritura. Tudo que Deus falou, irmãos, aqui, ó, tudo foi realizado. Os grandes homens que aqui estão escritos, as grandes mulheres, teve êxito na fé que teve em Deus. E tudo que eles creram, como Abraão, como a mulher do fluxo de sangue, como Bartimeu, todos eles tiveram fé e tiveram resultado em suas vidas. Quando Abraão creu no que Deus estava falando, obedeceu a Deus, Deus não permitiu que matasse o teu filho. Deus proveu o cordeiro naquele momento para que mostrasse que a fé tem que ser inabalável. Porque nós temos que crer em Deus, irmão, mesmo que aquilo que nós achamos horrendos, mesmo que aquilo que nós muitas vezes achamos, meu Deus, esse sacrifício é impossível, porque vai doer em mim, vai machucar em mim, vai arrancar um pedaço de mim. Mas mesmo assim nós temos que ainda ter fé em Deus, irmão. Porque Deus fala, tira daí, você tem que tirar. Não vai para ali, você não deve ir. Não faça isso, você não tem que fazer. Porque você tem que crer naquilo. Filho, tenha paciência, e você está impaciente que as coisas acontecem. Filho, espera o momento certo, a hora oportuna vai acontecer as coisas. E você não está esperando. E quer agir do seu modo, quer agir da sua maneira. E Deus está falando, tenha fé em mim que eu vou fazer. Está entendendo, igreja? Está entendendo o poder de Deus? Está entendendo como Deus é um Deus que trabalha ao meu e ao seu favor? Mas Ele só está pedindo uma coisa de nós, somente uma: tenha fé. Tenha fé. Crê. Deus nos deixou prova suficiente nas Escrituras através de Jesus Cristo para termos uma fé sólida, uma fé concreta. Quantas vezes aqui você já leu esse livro e viu os feitos de Jesus? Quantas vezes você viu aqui Jesus mudando vida de pessoas, o cego enxergando, o paralítico andando, o endemoniado sendo liberto, Aleluia, Deus, poderoso. casamento restaurado, vida restaurada, família restaurada. Deus já fez aqui muitas provas para mim e você, que nós devemos ter fé nele. Porque Deus poderia ter feito tudo, irmão, e não deixasse catalogar nenhum daqueles feitos aqui neste livro. Não, eu sou Deus, eu não preciso provar que eu sou Deus para ninguém. Mas Ele quis fazer com que eu e você entendesse que tudo é através dele. Toda a vontade é de Deus nas nossas vidas. E Deus permitiu que homens escrevessem essas escrituras para que ficasse registrado o que ele foi capaz de fazer, o que o homem não fez. Porque o homem, irmão, tentou até ir ao céu através da Torre de Babel. O homem tentou adivinhar
que ele era Deus quando estava usando aquela mulher que Paulo e Silas repreendeu, achando que poderia fazer milagres, achando que poderia ser Deus, achando que era alguma coisa, mas Deus mostrou que não era. Nabucodonosor caiu por terra, achando que ele era o grande imperador do mundo, que ele podia fazer tudo, mas Deus mostrou que ele era Deus. Deus não deixou homens morrerem na fornalha de fogo. Deus não deixou um homem morrer na cova dos leões. E Deus vai permitir que aconteçam as coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você pode estar passando pela prova, pela situação, mas tenha fé que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a situação da sua vida. Deus vai mudar a tua história, porque Ele é Deus, Ele é poderoso e não há nada que possa contra esse Deus. Amém? E o que significa ter fé em Jesus? Crer é mais que saber, é aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo, irmão, implica, sabe o que? Confiar, depender, aceitar, se envolver, entregar e descansar em Deus. Ter fé é tudo isso. É eu entregar tudo na mão do Senhor. Senhor, eu não tenho fé, mas em Ti eu consigo ter fé. Eu mesmo não consigo chegar, mas se eu tiver fé no Senhor, chegarei. Eu mesmo, com minhas próprias forças, com minhas próprias limitações, eu entendo que eu não consigo fazer algo, mas no Senhor eu conseguirei. Vocês estão entendendo? É eu aceitar que é Deus. É eu entender que tudo é Deus. É eu descansar em Deus. Porque, irmãos, se eu ficar correndo atrás, querendo buscar o tempo todo, eu não vou conseguir. Eu vou me cansar. E no meio da caminhada, eu vou desistir, eu vou olhar para trás. E quando eu começar a olhar para trás, as coisas que ficaram lá atrás vão me atrair de novo, vão querer me puxar de novo. E eu sou limitado a aguentar, e eu vou conseguir ir. E para voltar, irmão, aleluia, é só tendo fé em Deus. É só crendo nesse Deus, que Ele pode me mudar de novo, que Ele pode transformar a minha vida de novo, que Ele pode me libertar de novo. Então, meu alvo, irmão, eu tenho que estar firmado em Cristo Jesus. Está tudo caindo, tudo desabando ao meu redor, mas eu continuo no alvo. Eu continuo prosseguindo para o alvo. O alvo é a minha salvação, e a minha salvação está em Cristo Jesus. Amém? Olha o que diz Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não. Maria não salva ninguém. Pedro não salva ninguém. João não salva ninguém. Nós respeitamos esses homens e mulheres de Deus, porque eles foram importantes para a história nossa, como cristão. Foram pessoas que creram em Deus, que creram em Jesus, mas não são dignos de ser adorados. Nenhum deles são dignos de ser adorados. O único digno de ser adorado é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que está. Aqui que a palavra fala, não sou eu, é a palavra, está em Atos dos Apóstolos. Porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os outros homens. Somente importa que eu seja salvo através de Cristo Jesus. É o alvo da nossa fé, que é a nossa vida eterna. Está lá em João, Evangelho de João 3,16. E Deus deu seu único Filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha, irmão, a declaração de amor de Jesus por mim, por você. Imagina aí esse Deus que te ama falar assim, ó, Ele Deus, papai lá, ó, aquele lá que está de olho em mim e você, entregou teu filho para morrer por mim e por você, irmão. Para que nós cremos também na minha e na sua salvação. Então nós temos que crer em Jesus. A fé não inclui conhecimento e aprovação. Ela inclui a confiança em Jesus. Eu não preciso ser aprovado para ter fé em Jesus. Eu não preciso ter conhecimento bastante para ter fé em Jesus. Basta eu somente crer. Muitas vezes as pessoas falam, irmãos, mas eu não conheço a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Mas você tem que ter primeiramente fé. Como é que você vai começar a entender, querer ler a Bíblia se você não consegue ter fé? Primeiramente você tem que crer que tudo que está aqui escrito é verdadeiro, não tem que ter dúvida nenhuma. Tudo que está descrito aqui a respeito de homens e mulheres e desse Deus que nós servimos, tem que ter fé. Porque se eu ler, irmão, eu vou ler por ler. Se eu ouvir alguém lendo e lá na igreja alguém pregando, eu vou ouvir por ouvir. Porque dentro de mim está um vazio enorme. E ele só vai ser preenchido se eu começar a ter fé naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou lendo sobre Jesus. E o mundo está assim. As pessoas não querem nem ouvir mais. Tem hora que as pessoas têm raiva de crente. Tem hora que as pessoas estão falando, você não vem pregando aqui no meu trabalho, não. Não vem falando sobre esse Jesus aqui, não. Entendeu? Tem pessoas que muitas vezes desfaz. Mas a palavra fala que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos. Então não tem como a pessoa ir diante disso e contra isso. Se a minha fé é de ouvir a palavra de Deus, então eu tenho que ouvir a palavra de Deus, para que eu possa ter fé nesse Deus que eu sirvo. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós acabou de falar. A fé é um mandamento bíblico. Marcos capítulo 11, 22 diz assim, que tenha fé em Deus. A fé é um dever fundamental do cristão. João 6, 28 fala assim, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Aleluia, Deus. É nele, irmão. Deus usou João Batista, Deus usou Abraão, Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou muitos profetas, muitos discípulos, muitas mulheres, mas a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Então, se eu crer mais no que está escrito no Velho Testamento e não crer nada do Novo, não vale, irmão. Eu tenho que crer desde o primeiro até o último livro da Bíblia. Eu não posso aqui falar, não, os feitos que os homens antigos fizeram, para mim não importa. Importa que hora é o Novo Testamento. Mas é aonde fala mais de Jesus, é no Novo Testamento mesmo. Porém, nós respeitamos, nós cremos em tudo, mas a minha fé está naquele que Ele enviou, que é Jesus. A fé é um mandamento que deve estar unida ao amor. 1 João 3,23, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros. Confirmou com a fala da pastora. Nós temos que ter amor ao próximo, irmão. Nós queremos aqui que se hoje eu estou liberto, curado, e estou aqui fazendo o ID do Senhor, nós temos que crer que o nosso irmão também tem a mesma capacidade que eu tenho. Que o nosso irmão também merece essa salvação. Que o nosso irmão também merece regozijar tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Que nós temos que crer na mudança do nosso ente querido.
nas pessoas que muitas vezes nós não temos a proximidade, muitas vezes as pessoas, como a pastora falou, maldizem da gente, é contra nós. Ainda assim, nós temos que crer na salvação dessa pessoa. Nós temos que crer que Jesus vai tocar no profundo e vai mudar, vai restaurar, vai libertar. Nós temos que crer. Nós temos que cumprir aqui, ó, a fé, o mandamento que deve estar unido ao amor. É como a pastora falou, você dizer que ama e está dizendo que ama a Deus. Eu amo, mas ama a Deus. Não, irmão. Então você está mentindo. Você tem que amar o teu próximo. A fé é uma arma defensiva. Efésios 6,16, que fala da armadura. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Aleluia, Deus. Está entendendo, irmão? Aleluia. Aqui, ó. Baseado nisso aqui, você tem uma fé tremenda. Que tudo aquilo que vier de encontro a você não vai atacar. Não vai, aliás, vai atacar, mas não vai te inflamar, não vai tocar em você. Porque você fala, Deus, eu confio na tua palavra. Pode fazer macumba, pode fazer trabalho no cemitério, pode fazer o que for, mas em mim o diabo não toca. Porque a minha fé está baseada em Cristo Jesus. Quando bater, irmão, vai bater e vai voltar em retirada. E vai para quem fez. Infelizmente, que sofre as consequências é quem faz, irmão. Não sou eu e você, não. Estamos aqui fazendo e cumprindo a vontade de Deus, não. Muitas vezes nós que aceitamos e deixamos brechas abertas para que tudo aquilo que vinha ao nosso encontro nos atinja. Mas se nós tamparmos a brecha com o escudo da fé, crendo em Deus, nada nos atinge, não. Vai voltar, irmão. Vai voltar. As pessoas vão sofrer as consequências que faz. A fé sem frutos é irrelevante. Eita glória. Tiago 2,17 fala que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tem que ter fruto. Eu tenho fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Está tudo bem, está tudo maravilhoso com a minha vida. Aí Deus pergunta, cadê os frutos? Cadê as vidas? Cadê a sua vida ser próspera? Cadê a mudança no seu lar, no seu casamento? Cadê a mudança até sua mesmo na igreja, seu comportamento? Cadê? Eu não estou vendo as obras. Então a Bíblia fala que ela é o quê? Morta. Eu posso ter fé em tudo, irmão. Mas se eu não tiver fruto, se eu não ver uma mudança ao meu redor, não está valendo de nada a minha fé em Deus. Porque a partir do momento que eu creio em Deus e tenho uma vida com Deus, eu tenho que ver mudança na minha vida. Esses são os frutos. O crente é justificado pela fé. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Está entendendo, irmão? O crente é justificado pela fé. Se o justo viver pela fé, ele não pode se retroceder. Ele não pode crer que Deus está fazendo milagres e daqui a pouco ele recua achando que Deus não está fazendo nada. Ele não pode simplesmente começar a botar a mão no arado, fazer a vontade de Deus, fazer o ídolo de Deus e daqui a pouco está recuando. O que Deus fala? Que não agrada. Deus não se agrada dos covardes. Se você entrou na peleja, na luta, vai até o fim, irmão. Você pode até muitas vezes perder algumas batalhas, mas a guerra não. Aleluia. A guerra, quem vai vencer já está escrito aqui, ó. Já está escrito nesse livro. É Jesus Cristo. Quem vai vencer a guerra é Jesus.
O diabo, ele já é derrotado. A Bíblia fala que ele já é um derrotado. Aqui já fala até o castigo de Satanás como vai ser, irmão. Ele vai ser aprisionado por 1000 anos no inferno. E depois vai soltar para ser julgado para a morte eterna. Assim como aqueles que também que não cumpriram a palavra de Deus, que não viveram pela palavra de Deus, vão todos para o mesmo lugar que o diabo vai. É duro, mas é realidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa. A fé é uma arma poderosa contra os males desse mundo e contra o inimigo. Amém? Agora, como eu, irmãos, para terminar, como eu vou vencer os inimigos da fé? A dúvida. Eu tenho que vencer a dúvida, porque a dúvida, ela me traz incertezas do que é o que não é, do que posso ou que não posso, se eu chego, se eu não chego, se eu vou ou não vou. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo na presença de Deus. Quando eu, como falei, estou na obra, eu não posso recuar. Se eu falei que eu vou orar por fulano, eu vou orar. Se eu falei que, irmão, eu estou guerreando pela sua luta, eu vou guerrear até o fim pela luta do irmão. Se eu falei que eu vou fazer algo na casa de Deus, eu tenho que cumprir com o meu voto com Deus. Se eu falei, irmãos, que eu vou orar eternamente pela vida dos meus filhos, eu estou vendo meus filhos indo para droga, eu estou vendo meus filhos se prostituindo, mas a minha fé que eles vão estar na presença de Deus tem que ser eterna. Não importa se o esposo ou a esposa está traindo, se o esposo ou a esposa está mentindo, se o esposo ou a esposa está fazendo algo que não te agrada, mas você tem que permanecer a fé em Deus que essa mudança vai acontecer. Verdade, Senhor, aleluia. Está entendendo, igreja? Então não pode ter incredulidade. Amém? Medo. Não pode ter medo. O temor nos traz medo. Muitas vezes, quando nós começamos a ter medo, nós começamos a ficar temorizados. Nós estamos no escuro na nossa casa, irmão. Aí a gente vai parar um tempo para orar, mas a gente está com medo e olha para um lado e para o outro. Se triscou um copo, caiu lá, a gente fala: o diabo está aqui, Satanás está aqui. É você continuar, irmão, ter fé que esse demônio não vai estar na minha casa, que esse demônio não vai fazer alvoroço na minha família, que esse Satanás vai saindo daqui. É vulto passando para cá, é vulto passando para lá, e você, oração, queima, Senhor, queima Satanás e os demônios. Irmãos, quantas das vezes eu presenciei vultos andando na minha casa, eu só dei uma olhada, eu falei: já te vi, Satanás, saia daqui agora, esse lugar não te pertence, esse lugar aqui é casa de oração, é casa de família. Você tem que determinar, irmãos. Quando você vê algo, mas será que não é alguém que morreu que quer vir falar comigo de novo? Será que não veio dar um recado lá do céu? Será que o Satanás não... Sabe, irmão, não tem que ter papo com o diabo, não. É você falar: Satanás, você não tem lugar aqui. E muitas vezes tem pessoas que ficam com medo de falar com o diabo. Muitas vezes tem pessoas que, quando vê uma pessoa endemoniada, bate uma légua de distância. Tem que levantar a mão, irmãos, e falar: Deus, nós não aceitamos isso aqui. Não temos, irmão, crer somente em Deus. Marcos 5,36. O medo nos paralisa e nos deixa infrutíferos, mas Deus quer que avancemos, confiante sempre. Quando começamos a ter medo, acaba tudo. Então, Provérbios 3 fala bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Está entendendo? Nós temos toda a confiança no Senhor. Então, irmãos, vivam pela fé, porque crer é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, você crê ou não.
você tem a fé ou não. E se você quiser ter uma vida com Deus, permaneça firme. Aleluia. Permaneça firme, irmão. Não deixe o inimigo mostrar para você que o melhor ele tem para te dar, não. Que tem o melhor para te dar é Deus. Que tem o melhor para minha vida é Deus. Quem tem o melhor para minha família é Deus. Quem tem o melhor para o meu ministério é Deus. Porque o diabo, uma palavra fala, só veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para que nós possamos ter vida eterna com Ele. Acabou. Porque amanhã eu e você podemos morrer. Amanhã eu e você podemos até não estar aqui. Mas se eu morrer com a fé em Cristo Jesus, um dia eu estarei lá com Ele. Um dia eu estarei lá na glória com Ele. Um dia eu estarei lá olhando para o rosto do meu Pai, do meu Criador. E crendo, irmão, que valeu a pena. Não desista não, meu irmão. Não desista não, meu irmão. A caminhada muitas vezes está sendo difícil. Muitas vezes as provas estão uma atrás da outra, uma em cima da outra. Mas Deus é capaz de fazer assim, ó, de tirar para cá, de jogar para lá e fazer com que você ande livremente na presença dele. As provas é as pedras, irmão. Muitas vezes o inimigo joga uma pedra ali, você tropeça, cai, você não tem força para levantar mais. E aí Deus está olhando para você e falando: levanta, filho, levanta daí, você só tropeçou, você só caiu, mas você tem chance de continuar essa caminhada, porque você não quebrou um braço, você não quebrou uma perna, você ainda fala, você escuta, você enxerga. Então continua a caminhada. E mesmo que uma dessas coisas que eu falei aqui, irmão, te faltar, ainda continua. Vai com a perna só, vai com o braço só, vai com o olho só. Mas não deixa que Satanás te pare. Porque você é mais do que vencedor na presença daquele que te criou. Amém? Eu quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso nessa noite, por ter me usado como instrumento para falar nesta casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor sabe das minhas limitações. Pode ficar de pé, igreja.